Atos capítulo 1, verso 4. Nós vamos ler até o verso de número 8. Graças a Deus. Atos 1, 4 até 8. Diz assim a santa palavra do Senhor. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com esta oração. Senhor Deus amado, obrigado pela leitura da Tua palavra que fizemos esta noite. Tua palavra é viva e eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora. Tua palavra nos traz vida, Tua palavra limpa os nossos corações, Tua palavra direciona a nossa vida, Tua palavra nos dá um norte, Tua palavra nos dá sabedoria, Tua palavra alimenta a nossa alma. Ó Deus amado, estamos aqui esta noite, Senhor, e já cantamos ao Senhor, já oramos, já, ó Deus, exercitamos parte do nosso culto congregacional ao Senhor esta noite, e agora queremos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos da sabedoria da Tua palavra para estruturar a nossa vida, para nos dar discernimento. Precisamos, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Derrama do Teu poder, ó Pai, sobre os nossos corações. Abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, que estão em suas casas, que estão acompanhando à distância. Ó Deus, esteja com eles, seja com os irmãos que aqui estão também essa noite, para a glória do Teu nome. Age na nossa vida pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo e da graça do Senhor. Deus, age, Senhor, no meio da congregação, que essa palavra não encontre obstáculos para entrar em nossa vida, que os corações estejam preparados como aquela terra boa está preparada para receber a boa semente e para germiná-la e para fazê-la crescer e produzir frutos para a glória do Senhor. Ó Deus amado, qualquer espírito mau, qualquer obra das trevas, qualquer frieza, apatia espiritual, qualquer obra do inimigo, seja repreendida em nosso meio esta noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante nos corações, que todos possam estar perceptíveis, que todos possam estar com discernimento, que todos possam estar, ó Deus, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Fortalece os corações, ó Deus amado, fortalece a vida da Tua igreja, traz transformação, traz, ó Deus, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de pensamento, traz, Senhor, ó Deus, mudança de vida em cada coração, Senhor, arrependimento, ó Deus, posicionamentos. Nós precisamos esta noite de ter posicionamento na nossa vida, cada um de nós, cada um da Tua igreja. Ó Deus, enche-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Não deixe, Senhor,
que ninguém fique vazio, não deixe ninguém, ó Pai, ficar, Senhor, desapercebido, não deixe que ninguém fique distraído, não deixe que ninguém fique envolvido pela frieza, pela geladeira, pela falta de amor, pela falta de poder do Teu Espírito Santo, mas peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo atue em cada coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Precisamos orar, não podemos viver uma vida fria, precisamos orar, não podemos viver uma vida morna. Irmãos amados, eu creio que a maior necessidade da igreja, talvez, não seja atingida em nossos dias. E digo isso porque, para mim, a maior necessidade da igreja não é ter templos suntuosos. Nós temos muitas igrejas com templos suntuosos. E embora ter um local bom, ter um local aconchegante para as reuniões, seja desejável, mas não é nem de longe a maior necessidade da igreja. Podemos perfeitamente passar sem um bom local. Também a maior necessidade da igreja não é ter pastores e líderes conceituados, famosos, homens admiráveis. Embora ter líderes conceituados, homens admiráveis, possa até ser desejável, em certa medida, mas não é nem de longe a maior necessidade da igreja. Podemos perfeitamente passar sem homens conceituados, sem pastores e líderes famosos. Também a maior necessidade da igreja não é ter abundantes recursos. E entenda esses recursos como recursos financeiros, recursos humanos, como corais, grupos de música profissionais, professores especializados, pregadores eloquentes, ministérios diversos, ou mesmo até ter grandes públicos, ter muita gente reunida. Embora ter recursos abundantes, como finanças abastadas, recursos humanos como corais, grupos de músicas profissionais, professores especializados, pregadores eloquentes, ministérios diversos, ter grandes públicos, ter muita gente reunida, sejam até desejáveis, mas isso não é nem de longe a maior necessidade da igreja. Nós podemos perfeitamente passar com finanças escassas, podemos passar sem pompa, podemos passar sem corais, podemos passar sem grupos de músicas especializados, profissionais, podemos passar sem grandes professores, sem pregadores eloquentes, podemos passar sem ministérios diversos, podemos passar com pouca gente, com um público pequeno, podemos passar, porque essas coisas não são nem de longe a necessidade maior da igreja. Então, se essas coisas, apesar de interessantes e muitas vezes boas, são dispensáveis, o que é indispensável em uma igreja? O que é realmente necessário para a igreja e que não pode ser dispensável em hipótese alguma? O que é? É, como vocês já sabem, o enchimento com o Espírito Santo.
Isso é indispensável. Se tivermos grandes templos suntuosos, se tivermos muita gente, se tivermos grandes grupos, grandes ministérios, muitas finanças, se tivermos todas essas coisas, mas não tivermos cheios do Espírito Santo, nós estamos absolutamente deficitários, deficientes, nós estamos em prejuízo e talvez nem sejamos a igreja. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito. E com andar no Espírito, estou claramente me referindo a andarmos cheios do Espírito Santo e a andarmos conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Esse é o meu maior desejo para a minha vida e é o meu maior desejo para a igreja. Então hoje eu quero abordar, que esse é um assunto que sempre está me rondando, como vocês sabem, que sempre eu estou falando, como vocês sabem, e eu não quero chover no molhado essa noite, mas ao mesmo tempo eu não consigo fugir deste assunto, porque de alguma forma eu tenho convicção plena e absoluta de que Deus está me conduzindo para falar sobre isso, para bater nesta tecla, para martelar neste local, para anunciar à igreja que nós precisamos, que nós devemos, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque essa é a questão fundamental, não há outra que se iguale a essa questão. Ela é fundamental em relação à igreja, à vida de cada um de nós. Então eu quero abordar essa questão fundamental e importantíssima para a igreja, analisando 3 perguntas principais. Primeira, por quê? Por quê? Esta é a primeira pergunta. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Por que devemos andar no Espírito Santo? Andar em espírito, como diz a palavra. Por quê? Esta é a primeira pergunta que eu quero abordar. A segunda pergunta é: para quê? Para que devemos andar cheios do Espírito Santo? Ou seja, qual é o objetivo de andar em espírito? Ou seja, isso nos leva a quais alvos? Por quê? Para quê? E a terceira pergunta que eu quero responder esta noite é: como? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Como podemos andar no Espírito? Então, por quê? Para quê? E como? Porque nós temos que ter uma razão, ou várias razões, para que, qual é o alvo? Eu ando no Espírito para isso. E como? Eu acredito que responde aos nossos questionamentos. Então vamos começar com o porquê. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Por quê? Nós lemos esta noite que Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, ele deu ordens claras a seus discípulos, dizendo a eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então vem a resposta do porquê devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo, em primeiro lugar, porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem.
não saiam. Tem um não. Não façam nada. Não saiam. Não comecem nada. Mas esperem pela promessa. Esperem. Ou seja, essa não é uma opção de Jesus. Essa é uma ordem. Há uma ordem de Jesus para que os discípulos sejam cheios do Espírito Santo. Há uma ordem de Jesus para que os discípulos fiquem em Jerusalém, porque a promessa vai vir sobre eles. Alguém pode dizer: mas isso foi só para os discípulos, isto não é para nós hoje. É o que muita gente afirma. Mas quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um capítulo à frente simplesmente, no verso 39, Pedro vai dizer: pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a promessa não é só para os discípulos. Pedro diz: é para vocês, é para todos os que estão longe, é para tantos quantos o Senhor chamar. Então é para nós, porque se nós somos chamados por Deus, se nós estamos longe dos discípulos, essa promessa atinge a gente também, porque é para todos quantos estão longe, e para tantos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então essa promessa é para mim e é para você, essa promessa é para nós. Ou seja, é uma ordem de Jesus e uma promessa de Deus para nós. Por isso não podemos deixar de ser cheios do Espírito Santo. Não podemos deixar de andar no Espírito, porque é uma ordem do Senhor Jesus e é uma promessa do Pai para todos nós. Por que ser cheio do Espírito Santo? Também porque precisamos. Não só é uma ordem de Jesus, mas porque nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Recebereis poder. Nós precisamos do poder, da força de Deus, e ela vem com o Espírito Santo. Somos frágeis seres humanos e não podemos viver sem o poder, não podemos caminhar sem o poder. Para viver uma vida autêntica, espiritual, precisamos do poder do Espírito Santo, porque vazios só sobrará a nossa própria fraqueza e fragilidade. Vazios não conseguiremos, não poderemos caminhar. Então precisamos do poder de Deus em nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito, porque precisamos do poder para caminhar. Precisamos do poder de Deus para lidar com a nossa própria fraqueza e fragilidade. Aliás, a Bíblia nos chama de vasos de barro. Um vaso de barro, ele é muito frágil. Se você soltar um vaso de barro desta altura, muito provavelmente ele vai se despedaçar em centenas de pedaços, devido à sua fragilidade. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Eu sou frágil, você é frágil, nenhum de nós aqui é superpoderoso e forte. Por isso nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Precisamos ser cheios do Espírito Santo porque este mundo está pervertido e jaz no maligno. O João, quando falou aqui, não sabia do que eu ia falar, mas citou algumas coisas que eu vou ter que falar.
Este mundo está pervertido. Essa realidade maligna desse mundo não pode ser enfrentada sem a graça e a unção, o poder do Espírito Santo em nós. Não pode. Não há como enfrentarmos este mundo. A realidade que permeia esta terra é uma realidade maligna, apodrecida. Ela comanda muita coisa neste mundo. Comanda a educação, comanda a política, comanda a economia, comanda a ciência, comanda os grandes empresários, comanda os banqueiros. Esta realidade maligna que está neste mundo, ela comanda. E este mundo está pervertido em suas constituições mais básicas, mais estruturais. Este mundo está perdido. Então, para vivermos neste mundo, não tem como, por isso Jesus falou: não saiam de Jerusalém, até que sejam revestidos do poder. Porque não há como enfrentar esta realidade. Você não tem como enfrentar o seu patrão, as coisas deste mundo, as realidades pecaminosas dessa história. Você não tem como enfrentar Satanás, que está por detrás de tudo isso, sem ser cheio do poder de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque este mundo está pervertido e jaz no maligno. Por isso precisamos ser cheios do Espírito. Mas ainda também precisamos, essa mensagem é uma mensagem que tem vários pontos e várias observações que talvez você vai precisar ouvir mais vezes. E eu vou colocar lá no WhatsApp da igreja. Se alguém não tem, depois me passe e eu vou passar. Você pode ouvir mais vezes, vai ficar no Facebook, se Deus permitir. Precisamos também ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é simplesmente dizer: eu sou filho de Deus também. Não é simplesmente dizer isso. Ser filho de Deus não é simplesmente frequentar uma reunião da igreja no domingo à noite. Não é simplesmente fazer isso. Ser filho de Deus também não é simplesmente ler a Bíblia e orar. Não é simplesmente isso. Ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito Santo não é uma coisa para o pastor da igreja simplesmente. Não é uma coisa para o diácono, para o professor da escola bíblica. Não é uma coisa para o missionário que vai para o campo pregar lá na Índia, na China, na Europa. Não é simplesmente para essas pessoas. Ser guiado pelo Espírito Santo é para toda a igreja, todos nós individualmente. Você precisa ser guiado pelo Espírito, porque se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, verso 9, Paulo diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele não diz aqui se alguém não é batizado, ele não diz aqui se alguém não frequenta os cultos da igreja. Por quê? Porque alguém pode frequentar cultos da igreja, ser batizado nas águas, estar aí, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e orar, e não ter o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, meus amados, aqui nós temos algumas
respostas para a pergunta: por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Por quê? E eu diria, esta noite, porque é uma ordem de Jesus, então você precisa cumprir e obedecer a ordem de Jesus, e é uma promessa do Pai. Você deve ser cheio do Espírito Santo, porque você precisa do poder de Deus em sua vida, para lidar com a sua fragilidade humana. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque este mundo está pervertido e no maligno, e não tem como fazer frente a este mundo, se você não for cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque você é filho de Deus, e se você é filho, você é cheio do Espírito. Essas são apenas algumas respostas à pergunta por quê. Agora eu quero ir para a pergunta para quê? Já que a gente entendeu o porquê de sermos cheios do Espírito, vamos pensar o para quê. Para quê devemos ser cheios do Espírito Santo? Para quê? Para que devemos andar no Espírito? Qual é o objetivo de andar em Espírito? Isso se destina a quais propósitos? Esta é a pergunta que eu quero responder. Muitas pessoas têm pensado que precisam ser cheios do Espírito Santo para ter um bom destaque entre os irmãos. E alguém falar: aquele é cheio do Espírito. Aquele não, aquele é fraco, mas aquele é cheio do Espírito. Aí, eu preciso ser cheio do Espírito para mostrar para os irmãos o que é ser cheio do... Eu vou mostrar para você o que é ser cheio do Espírito. Alguém pensa que é por isso. Outros pensam que o poder do Espírito Santo vem para produzir barulho na igreja, gritaria. Fui numa igreja, gritamos até, saímos rouco de lá. Poder do Espírito, gritaria. Eu não estou dizendo que quando o Espírito Santo está atuando, a gente não fala um glória a Deus mais alto, um aleluia, a gente não fica emocionado, porque nós somos seres emocionais. E é bom dar vazão às nossas emoções, sim, controladas pelo Espírito. Mas o poder do Espírito não existe para produzir barulho. Outros acham que o poder do Espírito Santo veio para nos capacitar a desafiar as pessoas, para mostrar quem é mais poderoso. Estou aqui, quero ser cheio do Espírito Santo para entrar nos centros de macumbaria, para confrontar as outras religiões e para dizer: olha aqui, vou mostrar quem é mais poderoso. Aí a gente pega exemplos como lá Elias e os profetas de Baal, e a gente acha que aquele exemplo histórico que aconteceu naquele momento, que tem todo um contexto, deve ser repetido hoje na nossa realidade, para mostrar que a gente está com a razão, que Deus está com a gente, e ponto final. Não é para isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, não é para desafiar ninguém, nem para desafiar o próprio diabo. Aliás, Jesus nunca nos ensinou a desafiar o diabo. Nem os discípulos nos ensinaram: olha lá, façam cultos para vocês desafiarem o poder das trevas lá dentro e vocês vão ver os demônios. Não, não é para isso. Não é para isso que somos cheios do Espírito Santo. Todos esses argumentos estão errados. Para que então precisamos ser cheios do Espírito Santo? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a missão que temos nesta terra. E qual é a nossa missão? Ser testemunhas de Cristo. Esse é o primeiro motivo que nós devemos ter no coração. Devemos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a nossa missão. O texto que lemos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, até o Brasil, confins da terra. Porque se tem um lugar que é longe de Samaria, é o Brasil, confins da terra.
Então precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser testemunhas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para levarmos com as nossas vidas o Evangelho de Cristo. Isso é ser testemunha. O Senhor Jesus nos comissionou em Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, dizendo: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa é a nossa missão, ir fazer discípulos. Para você fazer discípulos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você ensinar a verdade da palavra, não só com a boca, mas com a sua própria vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então precisamos ser cheios do Espírito para sermos testemunha. Não há como realizar a tarefa, a comissão que Cristo nos ordenou vazios. Não há como. Se não tivermos no Espírito, não realizaremos a comissão que Cristo nos ensinou. Pedro anunciou a palavra de Deus poderosamente quando foi cheio do Espírito, em Atos capítulo 2. E, como resultado disso, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3.000 pessoas. Porque um homem era cheio do Espírito Santo para fazer a missão. Então, precisamos ser cheios do Espírito para fazer a missão. Segundo, precisamos ser cheios do Espírito para enfrentarmos os 3 grandes inimigos do cristão. Quais são os 3 grandes inimigos do cristão? A sogra, a mulher, não, nada disso. Quais são os 3 grandes inimigos do cristão? O mundo, a carne e o diabo. Esses são os 3 grandes inimigos da vida do cristão. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do inimigo. Então, precisamos ser cheios do Espírito para enfrentarmos os nossos 3 grandes inimigos. Primeiro, o mundo. Segundo, a nossa própria carne. A natureza pecaminosa que está em nós. Precisamos ser cheios do Espírito para não sermos dominados pela carne. Paulo diz em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou da natureza pecaminosa. Se não formos cheios do Espírito, estaremos fazendo a vontade da carne, e a morte será o resultado. Precisamos ser cheios do Espírito para fazer frente aos nossos 3 grandes inimigos. Para que precisamos ser cheios do Espírito? Precisamos também ser cheios do Espírito para edificarmos a nós mesmos e a igreja. Para isso que precisamos ser cheios do Espírito. Para produzir autoedificação e edificação na igreja. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 4, que quem fala em línguas, cheio do Espírito, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Falar em línguas e profetizar é resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo. Essas línguas aqui não são as línguas naturais, não são as línguas humanas, porque para falar uma língua humana eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. É só eu entrar numa escola de inglês, de japonês, de francês, de alemão, de russo, e daqui a pouco eu estou falando inglês, francês, alemão e russo, e mesmo assim não ser cheio do Espírito Santo. Eu não preciso ser cheio do Espírito Santo para falar nas línguas humanas.
Aqui são as línguas do Espírito. E a Bíblia fala claramente dessas línguas do Espírito, porque Paulo diz que quando alguém ora em línguas, ora a Deus porque ninguém entende. Não é uma língua para as pessoas entenderem, é uma língua a Deus. Claro, Deus pode criar exceções, e de repente alguém que não estudou alguma língua humana, em algum momento da sua vida, para trazer uma mensagem específica para alguém, pode usar esta língua humana, que ele não estudou, pelo poder do Espírito, para falar e alguém se converter. Este é um fato à parte, mas as línguas estranhas são estranhas, porque são para Deus, e ninguém entende. Então Paulo diz, quem ora em línguas, ora para que possa interpretar, porque se fosse língua dos homens, não precisava orar para interpretar, é só estudar e você interpreta. São línguas estranhas. Então aqui está dizendo que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Irmãos, nós precisamos de alguém aqui não precisa ser edificado? Alguém diz, não, já estou edificado já cheguei ao topo, ao máximo, já coloquei a pedra lá, o cume da história da minha edificação, não preciso mais, já pintou o meu muro, já estou plenamente fundamentado, edificado, não preciso de mais nada. Creio que não. Todos nós precisamos nos edificar a cada dia. Edificar é construir, colocar edificações, construir, arrumar, estabelecer, edificar, fazer maior, fazer mais profundo, edificar. Todos nós precisamos de autoedificação. Quem fala em línguas edifica. Eu sei que há muito exagero, principalmente no meio pentecostal. Há muito exagero, pessoas fazendo meninices, gritarias, coisas esdrúxulas. Eu sei que existe muito exagero e muita carnalidade nesse meio, mas eu não posso jogar a água junto com o bebê fora. Não é porque tem carnalidades, exageros e meninices que tudo é carnalidade, exagero e meninice. Não, tem o autêntico. Assim como a cura, tem curas autênticas. Não é porque tem muita falcatrua, mentira na televisão, gente inventando, enganando, pregadores falsos, não é por causa disso que não tem o autêntico. Nós temos que tomar cuidado com os extremismos, porque se tem um monte de coisas lá que são falsas, a gente tem a tendência de jogar tudo fora. Não, então não existe nada verdadeiro. Não, existe a cura autêntica de Deus. Assim também existem as línguas do Espírito que são autênticas. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Então a ação do Espírito é para edificar a pessoa e a igreja. Esse é o objetivo de alguém ser cheio do Espírito Santo. É para ele edificar a si mesmo e é para ele edificar a igreja do Senhor. É para isso que somos cheios do Espírito Santo. Também precisamos ser cheios do Espírito Santo para a nossa vida ter sentido. Se não formos cheios do Espírito Santo, a nossa vida não terá sentido. Devemos ser cheios do Espírito Santo para que nossa vida tenha sentido. Em João capítulo 16, verso 13, Jesus disse: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará, dará sentido, dará direção em relação à verdade. Ou seja, sem o Espírito Santo estamos desorientados, perdidos, sem sentido. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida com sentido. Uma vida vazia do Espírito Santo é uma vida sem sentido. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nossa vida tenha sentido aqui na terra. Para que ela tenha significado verdadeiro. Eu sei que talvez vocês estão falando, mas já falou, e ainda não chegou no terceiro ponto, calma, vai chegar agora.
Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir a missão nossa, ser testemunhas de Cristo. Para que precisamos ser cheios do Espírito? Para enfrentarmos 3 grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Precisamos ser cheios do Espírito para nos edificarmos pessoalmente. E, edificando pessoalmente, também edificarmos a igreja do Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito para que nossa vida tenha verdadeiro sentido. Então, por último, agora, eu quero tentar responder, já que vimos o porquê e o para quê, agora eu quero ver como ser cheios do Espírito Santo. Se estamos convencidos que precisamos ser cheios do Espírito Santo, por quê e para quê? Então agora vem a pergunta: como? Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? E essa parte da mensagem eu retiro do livro de A.W. Tozer, chamado Como Ser Cheio do Espírito Santo, que eu indico a todos os irmãos. E eu concordo plenamente com os pontos que A.W. Tozer usou e acrescentei algum. Para ser cheio do Espírito Santo, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, eu preciso querer. Eu preciso desejar. Apocalipse 22:17 diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, você precisa querer. Você precisa ter um desejo profundo no seu coração. Alguém pode dizer: mas eu quero. E eu digo: espere um pouco. Será que queremos realmente ser cheios do Espírito? Preste atenção. Ser cheio do Espírito implica em dizer que o Espírito Santo, e não você, controlará a sua vida. Ser cheio do Espírito implica dizer que o Espírito Santo dirá a você o que deve e o que não deve fazer, e não você mesmo. Preste atenção. Ser cheio do Espírito vai implicar dizer que o Espírito Santo não aceita de forma alguma o pecado. O Espírito Santo não aceita palavras torpes. O Espírito Santo é santo. Santo, 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 e nele não entra nada impuro ou imundo. Então o Espírito Santo não vai aceitar que você coloque coisas torpes diante dos seus olhos, que você diga palavras torpes, que você faça piadas sujas. Ser cheio do Espírito Santo significa que o Espírito Santo não vai aceitar que você e eu tenhamos uma conduta como o mundo tem uma conduta do jeitinho, uma conduta dos palavrões, uma conduta da revolta, uma conduta da ira, uma conduta de tentar levar vantagem em tudo. Isso o Espírito Santo não aceita. Será que queremos ser cheios do Espírito Santo realmente? Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa querer, desejar. Como ser cheio do Espírito Santo? Além de desejar, querer, eu preciso apresentar o meu corpo. Apresentar o meu corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. O corpo mesmo, físico. Presta atenção, o seu corpo não é mau, o corpo físico não é mau. E o corpo físico não pode ser destruído, não deve ser destruído por você. E o seu corpo físico não existe para trazer prazeres para você, não é para isso que existe o seu corpo. O seu corpo tem prazeres, sim, mas ele existe para ser habitação do Espírito Santo. Então a sua mão existe para tocar aquilo que o Espírito Santo permite que toque.
Os seus pés existem para que você vá onde o Espírito Santo permita que você vá. A sua mente existe para você pensar as coisas do Espírito. O seu corpo é para ser habitação do Espírito. Por isso, Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem, os nossos corpos são para serem apresentados a Deus. O nosso corpo não é para fazer as nossas vontades. O nosso corpo não é, agora eu estou com vontade de comer, e eu vou comer até morrer de comer. Isto é pecado, porque você não existe para isso. Embora a comida seja bênção, a comida traga prazer ao seu corpo, mas o seu corpo não existe para você comer e até morrer de comer. Agora eu estou com vontade de fazer isso aqui que é ilícito, que é errado. O seu corpo não existe para você dedicá-lo à prostituição, dedicá-lo à fornicação ou a qualquer outra coisa. O teu corpo é santo, morada do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito, tem que dedicar o corpo. Tem que dedicar o corpo ao Senhor. Tem que dizer: essas mãos são para o Senhor. Esses pés são para o Senhor. Essa voz não é para ficar falando besteira, não é para ficar xingando os outros, não é para ficar quebrando o pau com ninguém. Essa voz é para o Senhor, para louvar o Senhor. Esses olhos não são para ficar olhando coisas que não devem. Esses olhos são para olhar o Senhor, para admirar a criação de Deus, a beleza de Deus. Você deve dedicar o teu corpo. A minha boca é para o Senhor, aquilo que eu como, que eu bebo é para o Senhor, aquilo que eu penso é para o Senhor, aquilo que eu faço é para o Senhor, aquilo que eu caminho para o Senhor. O meu corpo precisa ser dedicado ao Senhor. Nosso corpo é santo. Nosso corpo é santo. A sociedade está cada vez mais perversa. Recebi hoje um vídeo que está no Facebook de um padre, e esse padre estava denunciando corajosamente, denunciando uma escola na região lá, acho que de onde ele morava, onde os pais foram procurar o padre, porque na escola uma psicóloga sexóloga estava ensinando as crianças que elas poderiam agora ter um relacionamento, que eu nem me lembro dos nomes mais esdrúxulos que era lá, mas era mais ou menos assim: ao invés de ser um casal, pode ser 3 pessoas envolvidas num relacionamento, ou seja, 3 pessoas habitarem juntas e viverem juntas e namorarem entre as 3. E a sexóloga ensinando e dizendo que casal de 2 pessoas, pai e mãe, marido e mulher, é coisa do passado, que agora não é mais assim. Agora, se você quer namorar entre 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 ou 10, os 10 se namorando uns aos outros e trocando de pares todas as horas, está tudo lícito, porque agora é assim, é normal desse jeito. Se você quer ser homem, pode ser homem, mas de repente você não quer mais ser homem, você pode ser mulher, a hora que você quiser ser mulher, daqui a pouco eu quero ser homem novamente. Isso é tudo normal. Sociedade promíscua. E o padre falando contra essa realidade. Sabe por quê? Porque as pessoas não veem o corpo como algo santo. O nosso corpo é feito para Deus, para a habitação do Espírito Santo. Eu não estou aqui para culpar você. Eu não estou aqui para pisar em você. Eu não estou aqui para dizer: olha, você fez isso de errado e agora não tem mais jeito para você. Não importa o que você tenha feito até hoje com o seu corpo. Dedique a partir de hoje o seu corpo para o Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa apresentar o corpo ao Senhor, porque o Espírito não vai habitar num corpo apresentado ao pecado. Primeiro querer, depois apresentar o corpo. Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa pedir.
Precisa pedir. Jesus disse em Mateus capítulo 7, pedir e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Precisamos pedir. Tem gente que fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas você tem pedido? Não, Deus sabe. Não, Deus sabe, mas Ele quer que você peça. Porque é pedindo que a sua fé vai aumentar. Porque é pedindo que você vai moldar o seu próprio ser, a sua própria vida, o seu próprio coração para em direção àquilo. Porque é pedindo que você vai entrar pelo caminho da humilhação. Porque é pedindo que você vai se quebrantar para que o Espírito possa atuar em você. Então precisamos pedir. Eu sei, a gente pede várias coisas para Deus. E não está errado em pedir as coisas para Deus, mas nós deveríamos pedir em primeiro lugar, ser cheios do Espírito Santo. Sim, nós pedimos, Senhor, que nós sejamos livres das contaminações do coronavírus, que ninguém aqui precise ser entubado, que ninguém aqui morra, que ninguém aqui passe por tanta dificuldade. Senhor, que nós sejamos livres de acidentes, dificuldades, de cânceres, de outras coisas. Está certo, podemos pedir, mas primeiro precisamos pedir, Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos pedir. Pedir, batei, buscai, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. E se o filho pede um pão, o pai não dará uma pedra. Se o filho pede um peixe, disse Jesus, o pai não dará um escorpião, uma serpente, ele dará o Espírito Santo. Se vós sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Precisamos pedir para ser cheio do Espírito. Querer, desejar, entregar o corpo, pedir. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Precisamos obedecer. Obedecer é outro requisito para ser cheio do Espírito Santo. Quando o meu coração está disposto a obedecer o Senhor, então o Espírito virá. Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, era uma ordem. Precisa obedecer. Se eles não tivessem ficado em Jerusalém, não teriam sido cheios do Espírito Santo. A ordem era, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Sabe quantos dias eles ficaram em Jerusalém esperando? Quantos dias vocês acham que eles ficaram esperando em Jerusalém? 10 dias. Não foi um dia. Eu fico pensando se eu fosse lá, se eu estivesse lá. Jesus falou, ficar em Jerusalém, tá bom. A partir de quando? De agora, pode ir para lá, ótimo. Passou 1 hora, e aí? Nada. 2 horas. Ué, que negócio é esse? 3 horas, nada. 4 horas, nada. E aí, o que a gente faz? Fica aí. 5 horas, nada. E o texto diz que eles ficaram reunidos no cenáculo. 6 horas, 7, 8, 9, 10, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que encheu a casa, onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Aleluia. 10 dias. Obedecer. Às vezes eu obedeço, mas já espero a resposta rápida. A coisa mais difícil de obedecer é ter que aguardar obedecendo. Porque quando a gente obedece, a gente já quer o retorno. Como é que é? Eu obedeci, e aí, e agora? Obedecer. Precisamos andar em retidão. Quem não obedece não vai ser cheio do Espírito. A obediência, vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando, disse Jesus. Tem um se aí na história. Precisa fazer o que ele mandou, então é obedecer a ordem de Cristo. Quando Jesus disse para você se humilhar, se humilhe. Quando Jesus disse para você perdoar, perdoe. Se Jesus disse para você amar o seu inimigo, ame o seu inimigo.
Se Jesus disse, estenda a mão para o teu inimigo, estenda a mão. Se Jesus disse, se teu inimigo te pedir água, dê-lhe água. Se ele te pegar a túnica, dá também a capa. Faça isso. É obediência ao Senhor. Nós não estamos aqui para dar ordens, nós estamos aqui para obedecer. O problema é que nós queremos muitas vezes ser cheios do Espírito, mas não queremos obedecer. Mas ela falou isso, eu vou falar isso para ela também. Quem está pensando que ela é? Você está pensando que você está falando com quem? Olha, eu pensei que estava falando com um servo. Nós precisamos obedecer. Sabe por que a igreja não é cheia do Espírito na grande maioria das vezes? Porque as pessoas simplesmente não obedecem à palavra. O Espírito Santo não vem em quem não obedece. É preciso obedecer, ficai em Jerusalém. E nem falou para eles quantos dias. E eles aguardaram 10 dias. 10 dias, obedecendo. E se fosse um ano, eu tenho certeza que eles aguardariam 1 ano em Jerusalém. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, obedecendo. Obedecer. Não só obedecer, ter fé. Para ser cheio do Espírito, eu preciso ter fé. Preciso acreditar. A promessa é para nós. Você tem que acreditar. A promessa é para você. Se eu não acreditar no que está na palavra, eu posso até dizer que acredito, mas não acredito. Porque quando eu tenho convicção de que aquilo é para mim, eu sei que virá para mim. Porque é para mim. Se eu creio que é para mim, então é para mim, ponto. Eu preciso ter fé. Fé de que Deus é amor. Fé de que Deus me ama. Eu preciso ter fé. Fé que Deus quer o meu melhor e que Deus vai me abençoar com o Espírito Santo se eu pedir. Eu preciso pedir com fé, acreditando que Deus me dará. Preciso pedir. Mas preciso ter fé. Quem não tem fé, diz a palavra, é como a onda do mar, que ora sobe e ora desce. Ora está em cima, ora está embaixo. Ora está, glória a Deus, aleluia. Cuidado com pessoas muito emotivas, à flor da pele, que já reagem, reativas dessa forma. Ai, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco onde está? Desviado. Misericórdia. É preciso crer, confiar. Deus cuida de nós, ponto final. Deus é amor, ponto final. Não importam as circunstâncias. Deus dará o Espírito àqueles que o pedirem, ponto final. Vamos pedir com fé. E último lugar, para ser cheio do Espírito, eu preciso ter uma vida que glorifique a Jesus. Jesus disse em João capítulo 16, verso 14, Ele, o Espírito Santo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando nós damos glória a Jesus com a nossa vida, então o Espírito Santo se aproxima. Porque a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo Jesus. Ele me glorificará. Quando eu estou disposto a glorificar a Jesus, então o Espírito vem sobre mim. Quando eu glorifico a Cristo, o Espírito está presente. Porque o Espírito Santo vem para glorificar a Cristo Jesus. E o que é glorificar a Cristo Jesus? Glorificar a Cristo Jesus não é ficar falando glória, 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 glória. Não é isso. Glorificar a Jesus Cristo é dar louvores a Cristo Jesus. É ter Jesus como alvo da minha vida. É ter Jesus como a fonte de todos os meus desejos e como o objetivo máximo de tudo aquilo que eu faço. Eu faço para Cristo, para o louvor de Cristo, para que Cristo seja exaltado. Isso é glorificar a Cristo. Que Cristo seja exaltado na minha vida, não a minha pessoa, não o meu ser, não o pastor Everson, não o pastor fulano de tal, não a minha inteligência, não, Cristo seja exaltado, convém que Ele cresça, disse João Batista, e eu diminua. Quando Cristo é glorificado, então o Espírito vem. Ele me glorificará. Eu preciso viver para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo, então o Espírito virá sobre a minha vida. Quando eu viver para mim mesmo, o Espírito não virá.
Quando eu estiver vivendo para meus próprios desejos, propósitos, para eu construir a minha própria realidade, então Cristo não virá. Quando eu viver para o meu próprio nome, Cristo não virá, o Espírito não virá sobre mim. Quando eu estiver vivendo para, de alguma forma, demonstrar alguma qualidade minha, me destacar, ou destacar a minha família, ou fazer alguma outra coisa, não, Cristo não virá, o Espírito não virá. Mas se eu viver para Cristo, então o Espírito virá. Ele me glorificará. Então, irmãos, a mensagem desta noite é essa. Não gostaria de ter pregado tanto tempo, mas é muito difícil deixar de falar das maravilhas do Senhor. É muito difícil. O maior desafio de um pregador é pregar pouco, porque a palavra é muito rica. É uma fonte, começa a fazer, uma fonte, eu vou digitando, quando vejo já tem 11 páginas, misericórdia, como que eu vou conseguir falar tudo isso? Fiquemos em pé para adorar ao Senhor com cânticos. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Porque precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Porque esse mundo está pervertido no maligno. Porque somos filhos de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito. Para quê? Para cumprir a nossa missão como igreja. Individualmente ser testemunhas de Jesus. Para enfrentarmos nossos 3 maiores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Para nos edificarmos pessoalmente e edificarmos a igreja. Para que a nossa vida tenha sentido. Precisamos ser cheios do Espírito. E como fazer isso? Primeiro desejando, querendo, no profundo da nossa alma. Depois apresentando o nosso corpo ao Senhor. Depois pedindo ao Senhor. Depois obedecendo a palavra do Senhor e tendo fé. Tendo uma vida que glorifica o nome de Cristo Jesus somente. Assim seremos cheios do Espírito Santo. Oremos ao Senhor esta noite. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos. Ó Senhor, a Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A Tua palavra é a verdade, eu creio na Tua palavra. Senhor, nós pedimos, batemos, queremos ser cheios do Espírito Santo. Não nos deixe vazio, Senhor, não nos deixe vazio. Nós queremos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, entregamos o nosso corpo ao Senhor, o nosso corpo apresentado ao Senhor como sacrifício vivo diante do Senhor. Santifica o nosso corpo, a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Tudo é para o Senhor, é santificado, é sagrado, é santo, é do Senhor. Não é para a prostituição, não é para a promiscuidade, não é para o pecado, é para o Senhor. Senhor, age na nossa vida. Nós queremos, Senhor, pedir cada vez mais ao Senhor, queremos buscar ao Senhor, queremos obedecer a Tua palavra, queremos obedecer o Teu mandamento, queremos, Senhor, obedecer aquilo que Tu nos ordenaste, queremos viver com fé, pedir com fé, estar com fé diante do Senhor. Ó Deus, e que Cristo seja glorificado na nossa vida, em cada ação, em cada ato, em cada pensamento, em cada atitude, em cada palavra, em cada agir, que Cristo seja
glorificado na nossa vida. Nós queremos viver para glorificar-te, Jesus, para glorificar-te, para glorificar-te. Glórias sejam dadas eternas ao Filho de Deus, glórias sejam dadas eternas ao Senhor Jesus, ressurreto, Cristo exaltado, louvado, glorificado, bendito entre as nações. Tu és, Senhor, Rei para todo sempre, Rei da nossa alma, da nossa vida, amado do nosso coração, amado da nossa alma. Tu és, Senhor, que te assentas no trono. Ninguém é digno de desatar os selos, mas o Senhor é digno, o Senhor é digno. Tu venceste a morte na cruz do Calvário, venceste o pecado, despojaste os principados e as potestades. O inferno foi derrotado pelo teu poder, porque todo o poder te foi dado nos céus e na terra. E nós vivemos para te louvar, vivemos para te amar, vivemos para te seguir, vivemos para te exaltar, vivemos para te glorificar, porque tu és Deus e voltarás para nos buscar, para nos levar para ti mesmo. Aleluia. Tu és o amante da nossa alma, tu és o Senhor da nossa vida, tu és a razão da nossa existência. Tu és santo, 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 não há outro semelhante a ti. Tu és Deus na nossa vida para todo sempre, o nosso único e soberano Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.